Essas palavras, os irmãos e as irmãs vão anotar cada uma delas, certo? Vão anotando as palavras. No sábado que vem, eu vou lançar aqui mais algumas palavras. Aí os irmãos vão anotando essas palavras. E no terceiro e último sábado, nós vamos lançar mais algumas palavras. E vai chegar um momento no terceiro sábado que eu vou encerrar a promoção. E eu vou colocar o número do WhatsApp do programa Caminho de Milagre. Aí os irmãos vão passar todas as palavras para esse número do WhatsApp que o Almir vai estar divulgando aqui. Aí, quando eu encerrar, todas as pessoas que acertarem todas as palavras, vamos aqui imaginar que eu vou lançar 12 palavras e os irmãos colocar 11. E no total foram 12. Então, quem colocar um número abaixo da quantidade total, a quantidade certa de palavras, infelizmente não vai participar do sorteio do ventilador. Mas aquelas pessoas que acertarem todas as palavras vai participar do sorteio, tá? O sorteio é um ventilador novo, que é uma bênção. Ventilador 30 centímetros da Mallory. E é o seguinte, você que ainda não segue esse canal, que é uma bênção de Deus, na Web TV, lá no YouTube, você vai lá e você segue a gente, tá certo? Aí você que está nos seguindo, ative também o sininho das notificações, porque todas as programações que estiver passando na Web TV, você vai receber uma notificação. Então você não vai ficar de fora e não vai perder nenhum programa. E nossa programação, nossa grade de programação é uma bênção, certo? E tem outro detalhe, você que está nos assistindo, não esquece de nos curtir. Ó, tem um likezinho lá, ó. Aperte esse like, curta, certo? Porque é uma bênção, isso é muito importante para o canal. E também se você conhecer alguém que ainda não segue esse canal do YouTube, fala para ele que esse canal é uma bênção e pede para ele seguir os seus familiares, amigos, enfim. Você que está na escola, fala aí para os seus amigos da escola, na faculdade, para os seus vizinhos, irmãos da igreja e segue o nosso canal. Pela minha contagem que eu vi lá, nós estávamos com um pouco mais de 674. Então, vamos colocar para 1000, tá pouco ainda. Vamos lá, faz uma campanha aí, mais um. E nós queremos chegar no mínimo aqui, viu? Daqui uns 2 meses em 1000 inscritos nesse canal, que é uma bênção. E nós temos outra novidade também. Você que não está nos assistindo aqui no YouTube, mas está nos assistindo também ao vivo pelo Facebook, dê um like, compartilhe essa programação, que é uma bênção. E eu creio que muito mais Deus vai fazer, certo? Eu creio que essas programações, elas são uma bênção de Deus. Todas elas que eu posso acompanhar, eu estou acompanhando, porque tem momentos que não dá, porque eu estou no trabalho, porque a programação é durante a semana também, durante o dia. Mas cada programa é uma bênção, viu? E é o seguinte, e não esqueça, durante o programa vai estar passando palavras, não esquece de anotar. E agora eu quero falar para você uma coisa. O Senhor, Ele ministrou ao meu coração sobre uma palavra. E eu estava pensando, meditando. É muito bom você estar meditando todos os dias na palavra de Deus. É muito gratificante, é algo assim que deixa a alma da gente muito alegre, que revigora as nossas forças, fortalece a nossa fé. E o Senhor estava ministrando acerca da questão da forma que Ele nos vê. Deus, Ele é maravilhoso. Deus é tremendo. Ele é muito lindo, né? E tem muitas coisas que me chamam, quer dizer, N coisas, milhares de coisas me chamam a atenção em Deus. E tem uma em especial, que é a forma que Ele nos vê. Aí você diz, a forma que Ele nos vê, sim. A forma que Deus olha para cada um dos seus filhos, eu acho impressionante. Se nós formos analisar durante toda a Bíblia, nós vamos ver momentos que Deus, Ele demonstra através de suas ações a forma que Deus nos vê.
que é totalmente diferente daquilo que muitas das vezes nós nos enxergamos, nós mesmos nos enxergamos. E é impressionante esse olhar de misericórdia, esse olhar de amor que Deus tem conosco. E eu quero compartilhar com vocês uma palavra que Deus ministrou ao meu coração, que está lá no livro de João, no Evangelho de João, no capítulo 4. Fala da história da mulher samaritana. E essa palavra eu já estava pensando, orando e meditando nela já faz algum tempo, mas esboçar algo e Deus me revelar, eu fiquei orando ao Senhor, pedindo a Deus que Ele falasse ao meu coração através desta palavra. Interessante que quando nós falamos sobre a questão da mulher samaritana, a gente for parar um pouquinho para pesquisar sobre os samaritanos, eles naquela época, os judeus e os samaritanos, existia uma rivalidade entre aqueles dois povos. Eles no chamado, não se bicavam. Existia hostilidade da parte dos judeus para com os samaritanos e os samaritanos por parte também dos judeus. Eles dois ali, aqueles dois povos, eles não se comunicavam bem, não conseguiam ter um diálogo entre aqueles dois povos por vários motivos. E o que é impressionante é que aquela rixa, aquela rivalidade, hostilidade entre aqueles dois povos não era somente por questões religiosas, mas envolvia também questões políticas, questões de território. Existiam várias coisas que faziam com que aquelas duas cidades, aqueles dois povos não conseguissem ter união um com o outro. E se nós pararmos um pouquinho para pensar, a questão da experiência daquela mulher samaritana ao encontrar Jesus é algo que nos deixa assim pensando sobre a questão de como nós nos comportamos em algumas situações. E aqui eu quero ler com vocês, o tema dessa mensagem é Jesus sabe. Esse é o tema que Deus ministrou ao meu coração. E no finalzinho vocês vão entender por quê desse título. Está lá em João, no capítulo 4, e eu vou ler a partir do versículo 3. Diz assim: deixou a Judeia e foi outra vez para Galileia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Jesus, ele estava pregando, operando os milagres na cidade de Judeia. E direcionado por Deus, ele decidiu ir para a Galileia. Interessante que pesquisamos sobre a questão dos quilômetros de distância entre Judeia e Galileia, são exatamente ali, aproximadamente, aliás, 920 quilômetros. E eu confesso que eu fiquei assim impressionada, porque imagina você andar 920 quilômetros aproximadamente a pé. Pois esse foi o percurso que Jesus tinha que fazer da Judeia, onde ele estava, até a Galileia. Mas aqui no versículo 4 diz assim: e era necessário passar por Samaria. Essa palavra que era necessário passar por Samaria, ela nos transmite muitas coisas. Ela nos diz muitas coisas. Por que que Jesus, direcionado por Deus, disse que era necessário passar por Samaria? Porque lá tinha uma mulher que precisava ter uma visão diferente. Precisava de que a sua visão espiritual, que estava totalmente escurecida, viesse a ter luz. E essa luz quem ia dar era Jesus Cristo. E no versículo 5 diz assim: foi, pois, a cidade de Samaria, chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José.
Da cidade de Samaria até esse poço, ele é aproximadamente 183 quilômetros, aproximadamente, lá de Judeia até a cidade de Samaria. Aí, essa cidade de Samaria tinha uma cidade chamada Sicar, onde se localizava esse poço. E também próximo ali tinha uma cidade chamada Nablus, né? Que também estava ali, eram cidades muito próximas uma das outras. Estudando um pouquinho acerca desse poço, eles ficavam ali naquele território. Interessante que Jesus, ele decidiu ir para Samaria. Só que naquela época, como existia entre aqueles povos uma rivalidade, normalmente os judeus que precisavam ir para Samaria, ele ia por outro território. Eles passavam pelo Rio Jordão, passava pela cidade de Pérea. E esse percurso até chegar a Galileia era um percurso 2 vezes maior. Só para você ter ideia da questão da rivalidade que os samaritanos tinham com os judeus e os judeus com os samaritanos. Os judeus, eles iam para um caminho 2 vezes maior só para não pisar no território samaritano. Porque eles ali imaginavam que pisando naquele território samaritano, eles iriam ser contaminados. Para você ter ideia, o significado em hebraico da cidade Sicar quer dizer falsidade. Olha o significado dessa cidade. Sicar em hebraico quer dizer cidade ou falsidade. Olha aí, o nome já diz alguma coisa para a gente. Só que nessa cidade tinha uma mulher que Jesus precisava ter uma conversa. Que Jesus precisava abrir os seus olhos. E lá no versículo seguinte, no 6, diz assim: E estava ali a fonte de Jacó, Jesus, pois cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isto quase a hora sexta. Olha que interessante. Naquela época, os dias eram divididos não como agora, né? De horas, um dia dividido em 24 horas, hora 1, 2, 3, 4. Não, era a terceira hora, a hora sexta, enfim, a hora nona. E aqui o horário a hora sexta fica por volta de 12 horas. Era esse o horário da hora sexta. E no versículo 6 diz assim: E estava ali a fonte de Jacó Jesus, pois cansado do caminho assentou-se assim junto da fonte. E era quase a hora sexta. Interessante que Jesus chegou naquela fonte antes da mulher samaritana. E no versículo seguinte, os discípulos saíram, deixaram Jesus lá, foram à cidade comprar alimentos e ficou apenas Jesus naquela fonte. E o que nós entendemos aqui que Jesus, ele precisava ter uma conversa com aquela mulher, que não tivesse outras pessoas em volta. Era uma conversa entre Jesus e aquela mulher. E isso, irmãos, é o que muitas das vezes acontece conosco. Jesus, ele precisa ter uma conversa apenas conosco. E às vezes nós nos deparamos com situações dizendo que as pessoas saíram de nossa volta, que nós não temos ninguém, que nós estamos sozinhos. Mas existem momentos em nossas vidas que nós precisamos ter uma conversa com Deus, somente Ele e nós. E às vezes nós não temos essa percepção para ter e nós não temos esse entendimento que aquele momento nós estamos sozinhos, porque nós precisamos ter uma conversa com Deus, apenas nós dois. E nós temos que ter esse entendimento, irmãos. Nós precisamos entender isso. E lá no versículo seguinte, diz assim:
veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dai-me de beber. E lá, aqui fala sobre a questão daquela mulher que chegou. Interessante que a mulher vinha de Samaria e vinha até a cidade de Sicar. De Samaria até a cidade de Sicar, irmãos, são 40 quilômetros. E aquela mulher, nós sabemos que ela vinha com um cântaro de água. E pesquisando sobre essa questão do cântaro, naquela época, o cântaro ele tinha podia colocar aproximadamente 12 litros de água. E aquela mulher veio naquele poço às 12 horas do dia tirar água, numa distância de Samaria a Sicar, de 40 quilômetros. E nós que moramos aqui em Maranguape, eu fiquei pensando quantos 40 quilômetros eram. E a distância de 40 quilômetros são de outra banda até Itapebuçu. Essa distância de outra banda Itapebuçu são exatamente 40 quilômetros. Imagina, esse foi o percurso que aquela mulher com um cântaro na mão fez até chegar àquele poço. E ela saiu num horário que eu acredito, irmãos, piamente, que foi num horário proposital, que chegasse naquele poço às 12 horas, porque ela não queria ter um encontro com ninguém. Isso não está escrito aqui na Bíblia, mas isso é o que eu entendo sobre a questão que aquela mulher... Mas o que levou aquela mulher a querer apenas ter ir a esse poço e que o poço estivesse apenas ela? É isso que faz toda a diferença, irmãos. Por isso que no início da palavra eu falei acerca da forma que Deus nos olha. Porque a forma que Deus nos olha é totalmente, irmãos, muitas das vezes diferente do que as outras pessoas olham. Os judeus, eles olhavam para os samaritanos e pensavam, imaginavam que eles eram como hereges, eram pessoas impuras, pessoas que não tinham credibilidade alguma. Inclusive o nome daquela cidade, Sicar, quer dizer falsidade. Essa era a forma que os judeus olhavam, muitos dos judeus, aliás, olhavam para os samaritanos. E veio aquela mulher, se aproximou com o seu cântaro. Interessante que ali eu fiquei pensando acerca disso, aquela mulher, ela poderia ter voltado e ter pensado, quem sabe, na sua mente ter passado, olha, eu vou ficar aqui um pouquinho, vou esperar esse homem sair e depois eu vou lá buscar água. Mas aí ela automaticamente diz, não, eu vou porque eu não conheço, ele deve não me conhecer, então eu vou lá buscar água. E a mulher foi até o poço. Depois de uma viagem de 40 quilômetros, andando com o cântaro na mão, ela chegou naquele poço para tirar água. Ela chegou, irmãos, e foi tirar água naquele poço. Só que a água que ela encontrou, irmãos, foi outra. A água que ela foi buscar, irmãos, era uma água física que alimentava apenas o seu corpo natural. Mas o Jesus estava ali, irmãos, porque queria dar uma água viva para aquela mulher. E o alimento que aquela mulher ali, ela nunca jamais pensou que fosse ter, era um alimento espiritual. Mas Jesus foi de Judeia a Samaria para alimentar espiritualmente aquela mulher. E lá no versículo, irmãos, 9, diz assim: disse-lhes, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Aí no versículo seguinte, no 10, diz assim: Jesus respondeu e disse-lhes: se tu conheceres o dom de Deus
E quem é que te diz, dai-me de beber? Tu lhe pedirias e eu lhe daria água viva. Aqui aquela mulher, ela lembrou para Jesus porque ela olhou para ele e logo percebeu que ele era um judeu. E ela ficou surpresa porque Jesus estava conversando com ela. Porque Jesus, além de conversar com ela, pediu água. Lembrando que os judeus achavam que os samaritanos, eles eram como hereges, eles eram impuros. E ela olhou para ele e ficou surpreso porque ele falou com ela, uma mulher samaritana. Aí Jesus fala para ela e diz assim, e respondeu Jesus e disse, se tu conhecesse o dom de Deus, e quem te diz, dai-me de beber, lhe pedirias e lhe daria água viva. Aqui nós percebemos, irmãos, que aquela mulher, ela ficou surpresa porque Jesus falava com ela e ele era um judeu. E aqui claramente Jesus diz para ela que ela não conhecia quem era Jesus e também não conhecia o dom de Deus. Ela poderia ter ouvido falar de Deus, ela poderia ter falado dos patriarcas, ter ouvido falar dos patriarcas, ela poderia ter ouvido falar das leis de Moisés, ela poderia ter falado dos grandes feitos que Deus fez, levando o povo até a terra prometida. Mas aqui deixa claro que Deus, se tu tivesse conhecido o dom de Deus, e tu soubesse quem fala contigo, tu pedirias a água viva. E aqui mostra verdadeiramente o motivo que Jesus saiu da Judeia até aquela cidade de Sicá, porque Jesus queria abrir os olhos da mulher. Jesus queria trazer luz para aquela mulher, queria abrir os olhos espirituais daquela mulher. E às vezes, irmãos, nós não conseguimos entender isso, que Jesus precisa desse encontro conosco para que a gente possa ver verdadeiramente como Jesus vê. Que nós precisamos ter esse encontro íntimo ali, pessoal com Jesus, para que a gente venha ver verdadeiramente. Aquela mulher pensou que ela conhecia a água, ela imaginou que a água que ali Jesus falava era apenas uma água física que ia alimentar o seu corpo físico, mas o que Jesus falava era de uma água viva que ia alimentar a sua alma. Não era algo temporal, algo esgotável, algo que tivesse fim. Mas a água que Jesus queria falar era eterna. Era uma água celestial. Era algo que vinha das fontes inesgotáveis de Deus, dos céus. Porque Ele queria que aquela mulher tivesse essa água. Jesus queria. E Jesus estava falando para ela sobre essa água viva. Porque Ele queria que ela pedisse a Ele essa água viva. E lá no versículo seguinte, irmãos, estou quase concluindo, diz assim, no 11. Disse-lhe a mulher, Senhor, tu não tens como tirar. Essa parte aqui, irmãos, quando ela fala, Senhor, tu não tens com que tirar. A gente entende que ali ela pensava que para ter aquela água viva era necessário objetos, equipamentos. Mas para ter essa água viva, irmãos, nós não precisamos de outras pessoas que nos ajudem. Nós não precisamos, irmãos, de equipamentos, de objetos, mas nós precisamos apenas ter a atitude, a disponibilidade. Nós precisamos ter a sede, irmãos. É só a gente querer ter essa fonte de água viva. Depende de nós, irmãos.
Não adianta as pessoas querer que a gente tenha essa fonte de água viva. Se nós não aceitarmos essa fonte de água viva, irmãos, não adianta. Nós só podemos ter essa fonte de água viva se nós aceitarmos. Não precisa de equipamentos, irmãos. Nós temos aquilo que nós precisamos. Nós temos que aceitar. E lá no versículo, na segunda parte, diz assim: e o poço é fundo. Quando ela fala sobre essa questão do poço é fundo, nós entendemos aqui que esse fundo quer dizer profundidade, distância. E o que nós entendemos é que ali existia uma distância entre ela e Jesus. É como se ela achasse que era impossível ter essa fonte de água viva, porque ela achava que era muito distante para ela. Mas Jesus foi ao seu encontro e mostrou que não existe distância, que Jesus está ali, à nossa frente. Nós só precisamos ver. E aqui quando fala sobre isso, sobre a questão poço é fundo, fala da distância. Porque o pecado, irmãos, é o que distancia a gente de Deus. Se nós estivermos em pecado, assim como aquela mulher estava, nós ficamos distantes de Deus. Mas se nós reconhecermos, pedirmos a Deus o perdão, se nós confessarmos a Ele e se nós nos arrependermos verdadeiramente, irmãos, não vai haver mais distância. Jesus está ali, do nosso lado. Mas o que nos distancia de Deus é o pecado. E aqui, no finalzinho do versículo, diz assim: onde, pois, tens água viva? Aqui, nessa última parte do versículo 11, aqui fala exatamente o que Jesus veio até lá para mostrar para ela essa fonte de água viva, porque ela não sabia. Ela não sabia do que se tratava, ela pensou ser uma água normal, ou até mesmo uma água especial, mas que fosse algo terreno. Mas essa água viva que Jesus veio apresentar para ela era uma água espiritual, uma água celestial, inesgotável. E no versículo 12 diz assim: és tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos, e o seu gado? Aqui ela não tinha, irmãos, a noção nenhuma de quem era Jesus. Tanto é que ela falou assim: és tu maior do que o nosso pai Jacó? Porque existia um respeito, uma admiração pelo Jacó. Então ela chegou para ele perguntando: és tu maior do que Jacó? Porque justamente ela não tinha noção de quem era Jesus. Ela não tinha noção de quem estava falando com ela. E no versículo seguinte diz assim: Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Aqui fala sobre as coisas terrenas, esgotável. Mas aquele que beber água, da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Água espiritual, irmão, essa fonte de água viva. Jesus veio falar de Deus para ela. E lá no 15 diz assim: disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me dessa água, para que não mais tenha sede, e não venha aqui tirá-la. Irmãos, Jesus veio falar para ela sobre a água viva. E no versículo 15, irmãos, ela dá uma resposta aqui.
E essa resposta eu acho maravilhosa que ela fala. Disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me dessa água. Aqui, irmãos, ela mostra, a palavra mostra aqui que a mulher ouviu as palavras de Jesus, mas o seu coração não ficou endurecido, mas o seu coração ficou quebrantado. Tanto é que ela diz: dai-me desta água para que nunca mais eu tenha sede. Ela entendeu, irmãos, o que Jesus falava para ela. E isso é maravilhoso, irmãos. Porque muitas vezes nós ouvimos a palavra de Deus, mas nós dizemos: agora não. Agora não é o momento. Agora eu não estou preparado. Eu preciso viver um pouco mais disso aqui, das festas, das baladas. Eu preciso beber um pouco mais com os amigos. Eu preciso fazer mais algumas coisas para depois me render a Jesus. Eu sou muito novo, agora não. É isso que muitas das vezes, quando nós ouvimos a palavra de Deus, nós escutamos a sua voz, nós dizemos: agora não. Mas aqui aquela mulher samaritana, que foi apenas buscar uma água natural, ela ouviu Jesus falar sobre uma água, uma fonte de água viva, inesgotável, que jorrava continuamente. Ela disse sim, irmãos, à palavra de Jesus. Ela disse sim àquela pregação de Jesus. Ela ficou com o coração quebrantado e ela disse sim. E o que Jesus pergunta para você hoje é: qual sua resposta? Qual será a sua resposta diante da minha palavra? E para finalizar aqui, eu vou pular no versículo 39, diz assim: e muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele, pela palavra da mulher que testificou. Disse-me tudo quanto tenho feito. Eu vou ler novamente, diz assim: e muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele, pela palavra da mulher que testificou. E ela disse: ele disse-me tudo quanto tenho feito. Irmãos, essa palavra aqui que diz assim: disse-me tudo que tenho feito. Se você vê aqui nos versículos do 15 até chegar a esse 39, existia uma conversa de Jesus com aquela mulher. E Jesus falava para ela, pedindo para que ela chamasse o seu esposo. E ela dizia que não tinha. Ai, Jesus, você dissestes bem, eu não tenho um esposo. Que você não tem esposo e o que você está não é seu. Ou seja, ela estava com o esposo de outra mulher. E Jesus fala ainda que ela tinha tido mais 5 esposos antes. Ou seja, Jesus sabia do passado daquela mulher. E aquela mulher, ela ficou impressionada porque Jesus sabia tudo quanto ela tinha feito. E mesmo assim, Jesus saiu de Judeia a Samaria para ter esse encontro com ela. Por isso que o tema dessa mensagem, irmãos, eu fico muito tocada sobre essa forma que Jesus olha para a gente, porque é maravilhoso, irmãos. Imagina aquela cidade, olhava para aquela mulher e achava que ela não tinha testemunhos, que o testemunho dela era algo que não se tratava de um testemunho bom. Não tinha credibilidade nenhuma aquela mulher na cidade.
Mas ela teve esse encontro com Jesus, irmãos. Ela começou a falar de Jesus. Ela começou a falar da fonte de água viva que Jesus veio apresentar para ela. E aquelas pessoas ficaram tão impressionadas que elas decidiram ir até Jesus para ver quem era esse homem. Para você ver o tamanho da mudança, irmãos, que essa mulher teve. Os olhos dele, irmãos, foram abertos. Existia luz na vida daquela mulher. Existia vida na fala daquela mulher. As palavras daquela mulher, irmãos, tinham vida, porque ela tinha tido um encontro com Jesus. E aquele povo de Samaria conheceu também aquela fonte de água viva através do testemunho da mulher samaritana, através de um testemunho de mudança, de transformação. Porque a partir daquele momento que essa mulher teve um encontro com Jesus, ela passou a ter uma vida diferente. E aqui ela ficou impressionada que quando ela fala, disse-me tudo quanto tinha feito, é como se ela estivesse dizendo para aquele povo de Samaria, olha, ele conhece o meu passado. Ele sabe que eu fiquei trocando de maridos e que eu tive 5 esposos. Que o que eu estou nem sequer é meu, mas mesmo assim ele olhou com um olhar de amor, com um olhar de misericórdia. E mesmo assim ele veio falar para mim de uma fonte de água viva. Irmãos, isso é tremendo, irmãos. Isso é tremendo. E nós precisamos, irmãos, ter esse olhar de misericórdia. Que quando nós vermos alguém, irmãos, nós não venhamos a colocar o dedo no rosto dele julgando, mas que nós venhamos falar da fonte de água viva. Nós não estamos aqui, irmãos, para ser juízes, mas estamos aqui para sermos observadores da lei. Nós temos, irmãos, é que falar da fonte de água viva e não julgar as pessoas. Nós temos que olhar para as pessoas com um olhar de misericórdia, com um olhar de amor. É isso que nós temos que ter, irmãos. E muitas das vezes é o que nos falta, olhar de amor. Nós achamos que Deus pode transformar todas as pessoas, mas às vezes nós olhamos para um ou outro e dizemos, esse aqui Deus não pode transformar não, esse aqui não tem mais jeito. Nós temos que parar com isso, irmãos. Nós temos que parar com isso e nós temos que olhar como Jesus. Nós temos que olhar como Jesus. E eu quero finalizar aqui essa palavra que fala sobre o tema é Jesus sabe. É um tema muito forte, irmãos, me toca tão profundamente. Muito profundamente essa palavra da mulher samaritana, porque trata do amor de Jesus. Trata que não existe pessoas perdidas, que Jesus pode salvar, que Jesus pode restaurar, que Jesus pode libertar. É disso que trata. Mas para isso nós temos que falar da fonte de água viva. E eu quero encerrar aqui essas palavras. E eu quero agradecer ao Senhor por tudo. Porque um dia o Senhor olhou para mim com esse olhar de misericórdia. E assim como essa mulher samaritana disse sim, eu também disse sim. E eu sou muito grata a Deus porque Ele nunca desistiu de mim. Eu sou grata, irmãos, porque Ele não desistiu de mim. E Ele sempre olhou para mim com esse olhar de misericórdia. E Ele sabe, irmãos. E eu sou grata a Deus por isso. E eu quero aqui chamar os comerciais. E logo em seguida nós estaremos aqui com os nossos convidados. Imagine se seu filho levantasse pela manhã, tomasse café e perguntasse: Mãe, posso ir lá fora brincar de pecar? Ou então dissesse: Pai, me dá seu celular para eu jogar com o pecado? Ou ainda: Mãe,
Eu e meu amigo estamos aqui no quarto assistindo Pecado, tá? Isso seria um pesadelo? Ou na verdade é a realidade? Você sabe sempre o que o seu filho está fazendo, ouvindo e falando quando está fora? E o que fazem e falam os amigos? Você já jogou os jogos que ele joga? Já viu as propagandas entre os jogos? Ou já assistiu os filmes ou os vídeos que ele assiste quando está fechado em seu quarto? A estratégia do inimigo de Deus tem sido direcionada para as crianças. Amizades, games, filmes, séries e até mesmo a escola têm banalizado o pecado e suas consequências. Você precisa virar esse jogo e dar um checkmate no pecado na vida de sua família. Planeje, esteja atento, faça movimentos intencionais e, acima de tudo, saiba que o seu rei irá direcioná-lo a partir do momento que você se dispor. Por isso, convidamos você a participar da segunda conferência temática do Campi Brasil, que será no dia 26 de junho de 2021. E o nosso tema é Como ensinar as crianças sobre o pecado nos dias de hoje. Faça a sua inscrição pelo nosso site www.campibrasil.com. Aprenda a estar sempre um passo à frente, porque pecado não é brincadeira. Em cada canto desse meu país tem brasileiro forte. Tem a saudade que aperta vez em quando o coração. Um Brasil inteiro trabalhando leste, oeste, sul e norte. O Brasil tá preparado pra ser todo imunizado. Em cada canto desse meu país terá proteção. Somos um Brasil, somos uma só nação. Em cada canto desse meu país terá proteção. As vacinas aprovadas pela Anvisa já estão sendo distribuídas em todo o Brasil. Elas são um direito à saúde. Juntos, vamos cuidar uns dos outros. Brasil imunizado. Somos uma só nação. Com Dolly, aproveite para se exercitar em família. Tocar um instrumento, dançar junto, cantar, jogar em família, ler um bom livro, fazer um prato especial, chamar todos para degustar. Aproveite para assistir um bom filme juntos. Com Dolly, aproveite para ser feliz. Tem mais reforço vindo por aí. O que é, papai? Mais vacinas, filho. Isso é muito importante para proteger a nossa família. Eu já tomei as 2 doses. Mesmo assim, temos que continuar nos cuidando. Máscara. Certo? Com água e sabão. E nada de ficar muito juntinho. Assim, você cuida da sua família, da sua renda e do Brasil. Brasil unido por uma pátria vacinada. Eu sou a Bruna e deixa eu te fazer uma pergunta. Você sabe o que é que tem aqui na sede às 15 horas, nas quintas-feiras? Não, meu Deus, gente, pô, deixa eu te falar. Nós temos oração aqui. E você tá mais do que convidado, tá certo? O endereço é Rua Capitão Manuel Bandeira, 487. E é isso, um beijo. Olá, irmãos, estamos aqui novamente, voltamos. Estamos aqui com esse casal abençoado e eu quero agradecer a vocês por aceitar esse convite. E no primeiro momento do convite, o irmão já falou, vou falar com a minha esposa, amém. E eu fico muito feliz
por tê-los aqui. Muito obrigado mesmo. E eu quero falar aqui um pouquinho antes de dar a palavra para vocês, certo, Poliana? Aqui é a Poliana Ribeiro e o Gerson Ribeiro. Eu quero mandar aqui um abraço. Mandar um abraço para a Beth Nascimento, para Maria Valdenira. Um abraço, Valdenira. A Licinha Moreira também, ela falou que esse programa é ótimo. A Maria Valdenira falou que ama esse programa. Obrigada. A Adrízia Nobre, que é sobrinha, não é isso? Sobrinha do Gerson, um abraço, Adrízia. A Licinha Moreira tá dando a paz do Senhor para todos. A paz do Senhor, Licinha. A Maria Valdenira falou que aleluia. Aprender brincando, né, com a tia Naginha. Já chegou em casa, a tia Naginha estava aqui gravando ao vivo o programa com a Loide, dos Pés Pequenos. Já chegou em casa. A Loide brincou e disse que tu chegou na carruagem de fogo, viu, tia Naginha? Eu disse a ela, ó, vou dizer a ela ao vivo. Ela disse, chegou rápido. Eu disse, ela foi na carruagem de fogo. O Carlisto, que também esteve aqui. Obrigado pela sua participação, Calixto. A Marcele Machado, a Aline Sidraque, que sempre está acompanhando as nossas programações aqui na Web TV e também o programa Caminho de Milagre. A Valdenir também falou novamente. A pastora Berenice, graça e paz a todos. Graça e paz, Rosinha. O pastor de Paulo também, casal abençoado, que ele está falando aqui. Amém, pastor. Realmente é um casal abençoado por Deus. E eu quero agradecer novamente a presença dos irmãos aqui. E eu quero só dar um lembrete aqui para os irmãos. É o seguinte, durante o programa, como eu falei para os irmãos, vai aparecer algumas palavras, né? Ela vai ficar alguns segundos aqui. E essas palavras os irmãos vão anotando num caderninho, uma folha. Anote. Guarde na Bíblia dos irmãos. No próximo sábado, nós vamos estar liberando mais algumas palavras. E no terceiro sábado, nós vamos estar também colocando algumas palavras aqui. E nós vamos encerrar no terceiro sábado essa promoção. E quem acertar todas as palavras irá concorrer ao sorteio de um ventilador. Então, fique ligado do início ao final do programa e anote todas as palavras. Amém? É o seguinte, agora eu quero passar a palavra para esse casal que é uma bênção de Deus, que eles vão falar aqui sobre o testemunho de Deus na vida deles, que é algo maravilhoso mesmo. Pode começar, irmãos, fica à vontade, ou a irmã vai começar. Qual dos dois vai começar primeiro? Pronto, irmão Gerson, fica à vontade para contar, viu? Amém, glória a Deus, né? É uma honra, né, a gente estarmos aqui para contar o nosso testemunho. Testemunho edificante mesmo, né? Porque como ela viveu do meu lado desde o início, né? Nós somos casados há 22 anos e a partir do 4º ano eu já comecei a beber, né? No começo tudo era bom, né? A gente se casa, diz, vamos casar, vou viver uma vida de bênção, né? Vai ser só felicidade. Mas com o decorrer do tempo, né? A gente conhecendo os amigos e vai influenciando. E aí vem aquelas coisas que ilícitas, né? Digamos assim. E comecei a beber com 4 anos de casado. Daí no começo não afetava nada, né? Porque no começo tudo era novo, né? Bebia um dia e ia trabalhar normalmente, mas depois de um certo tempo já afetava, porque passava 1 dia, 2 dias, 3 dias bebendo. Já não era mais a mesma pessoa dentro de casa, né? E daí já perdi o primeiro emprego, trabalhei 5 anos na firma, perdi o emprego por causa de bebida. E depois que perdi o emprego, aí foi que eu caí mesmo na bebida, passava 3 dias, 4 dias, sem aparecer em casa, vinha em casa, só trocava de roupa e voltava. E ela ali sempre esperando por mim, né?
E 2008 foi quando eu comecei a usar drogas. 2008, depois da bebida, veio as drogas, né? E comecei a usar as drogas. Daí piorou mais ainda, né? Porque a vida familiar não tinha, né? Meus filhos, tem um casal de filhos, né? O Tiago e a Giovana, já não me respeitava, tinha vergonha, né? Sempre ele obediente à mãe dele, ela sempre lutando, sempre fazendo com que eles obedecessem ali dentro de casa, né? Mas sentiam vergonha de mim, né? Eu estava bêbado no bar, estava caído na beirada da estrada, eles passavam, desviavam com vergonha de mim, né? E daí cheguei a vender o que tinha para comprar drogas, comprar bebida, né? Objetos pequenos, celular, comprar um celular, saía, não voltava mais com ele. E dinheiro também, se eu botasse, eu pedia R$20, porque o dinheiro todo era na mão dela. Eu trabalhava, mas tinha o dinheiro todo para a mão dela. Daí eu pedia dinheiro para colocar gasolina e, por exemplo, se fosse 20, 30 reais, eu tirava 10 para gasolina e bebia 20, entendeu? E daí sempre uma mentira em cima da outra, uma mentira em cima da outra. E foi quando conheci mais amigos também, mais envolvidos com o crime, fui pego com os amigos, com moto roubada, andando em cima, e daí fui enquadrado por formação de quadrilha, né? De receptação. Sempre Deus ali me cobrindo, me protegendo, porque meu patrão conhecia o delegado e daí ele aliviou, né? Não deixou que eu ficasse preso. Os outros ficaram, mas eu não fiquei. Mas fiquei respondendo a si mesmo, né? Todos os anos tinha que ir. Irmão ficou respondendo em liberdade, né? Em liberdade, sim. Daí, sempre Deus ali colocando a mão, né? Sempre, ele já tinha um futuro para mim, um projeto para mim, um propósito, né? Porque muito difícil mesmo. E sempre essas amizades que eu tinha, sempre trazendo problemas para mim, né? Sempre trazendo. E dentro de casa muito violento, muito bruto, né? Não respeitava mais nada. Tirando o que tinha dentro de casa para vender, quebrando, né? Batendo na poliana, bêbado, sem saber o que fazer. Fui internado uma vez na clínica de reabilitação, passei ali um tempo, saí, não deu certo também. Lá dentro mesmo, eu cheguei a usar drogas também. E dentro da clínica de reabilitação? Dentro da clínica, sim. Dentro da clínica. Cheguei a usar, fazia um meio de entrar e usar ali dentro, mas saí dali, não consegui ser liberto. E conheci a Clínica Dependente de Deus, que é do Paulo César, né? O grupo Dependente de Deus. E ali eu honro a Deus porque eles me deram um apoio grande também. Louvo a Deus pela vida dele, do Paulo César. E até hoje nós somos amigos, irmãos. E foi um pé direito ali. Sempre ela indo comigo. Toda vida que tinha uma reunião, ela estava comigo, nunca abandonou. Todo o tempo do meu lado, desde do primeiro, eu digo assim, desde o meu primeiro copo de bebida que eu coloquei na boca até hoje, até o dia que eu me libertei da bebida, ela sempre do meu lado apoiando, sempre do meu lado abraçando, né? Nunca me abandonou. Nunca foi a mulher de eu sair para beber, ela saía para o outro lado, não. Ela ficava em casa me esperando e me apoiando. Eu louvo a Deus pela vida dela também, porque não desistiu de mim. E daí conheci os irmãos, sempre ia me visitar em casa. Eles chegavam pela porta da frente, eu saía pela porta de trás. E lá se vem os crentes de novo, não sei o que é que eles querem aqui.
saía para beber, né? Quando eles ficavam em casa evangelizando para ela, quando eles desciam, eu já estava lá no bar bebendo, né? Eles passavam e eu estava ali bebendo. Então, momentos de muita luta, né? Muita luta mesmo. Foi quando o irmão dela foi para a igreja, Monte Hermon, e lá ele ficou indo, frequentando. Deus que colocou ele ali também. Através dele, ele convidou a gente para ir para um café da manhã. Não sei se é porque eu gosto de comer muito, né? E eu me animei para ir para esse café. Enfim, brincadeira, eu fui. Graças a Deus, gostei. Fui bem recebido, fui bem abraçado lá, né? E voltei a segunda, voltei a terceira. Enfim, fiquei frequentando. Depois de um mês, depois de um mês eu disse sim. E graças a Deus até hoje nós estamos. No dia 2 de agosto faz 4 anos que a gente está na igreja. 4 anos, glória a Deus. E tive muitos livramentos também, né? O carro pegou fogo comigo, bêbado dentro, cheio de amigos, né? Entre aspas, mas sempre Deus ali. Virei carro, o carro pegou fogo, enfim, né? Nunca Deus permitiu que acontecesse nada comigo, né? Às vezes o pessoal diz assim, o carro do Gesto está ali todo amassado, vai lá, que eu acho que ele não escapou não. Quando ela chegava lá, eu estava lá sem um arranhão. E às vezes ele estava dormindo dentro do carro, eu chegava desesperada. Quando a gente abria a porta, ele estava lá dormindo sem nenhum arranhão. E o carro dava perca total. E ele lá, a gente ficava assim impressionado, né? Isso no acidente? Sim. Batidas. Às vezes embriagado, descontrolava o carro, sofreu um acidente. Ficava intacto, sem nenhuma lesão. Sem nenhuma lesão. Livramento de Deus, né? O que a gente percebe é que durante essa fala que o irmão está nos falando, né? Está nos dizendo. O irmão passou por eu sempre costumo falar, por um processo bem difícil, né? Que casou, aí começou a beber, né? Bebidas alcoólicas, aí depois a bebida alcoólica passou a usar drogas, né? Tentou a reabilitação em clínica, mesmo estando na clínica, dava ali o seu jeito de entrar para consumir também. Então, quando o irmão fala sobre isso, né, a gente, interessante sim, que é algo, a palavra que hoje, né, Deus ministrou ao meu coração foi acerca da questão da mudança de vida, né, mudança de postura, né, sobre a mulher samaritana. E o que o irmão precisava era justamente isso, essa mudança de vida, né. E durante todo esse processo, tinha essa mulher de Deus, a Poliana, dando todo o suporte a ele. E eu queria que você falasse um pouquinho, Poliana, como foi. Agora nós ouvimos como era esse processo dele. E agora nos fale aqui como era o processo de ser uma esposa de uma pessoa que era alcoólatra e logo depois passou também a ser, além de alcoólatra, também um usuário de droga. Como era ser uma esposa de uma pessoa assim? Para mim foi muito difícil, né? Tinha momentos que eu dizia assim, eu não aguento mais, porque quando a gente casou, como ele diz, ele não bebia. Aí 4 anos depois, eu engravidei do meu segundo filho, né? Que é da Giovana, e ele começou a beber. Quando a Giovana nasceu, ele estava desempregado e a Giovana nasceu deficiente visual. Aí já começou todo o meu processo de sofrimento, né? Como que eu ia dar conta de uma criança deficiente e um esposo no vício. E a gente não tinha vida, para mim aquilo ali não era vida, né? Mas sempre do lado dele, quando ele foi internado eu estava lá, ia para as visitas, quando ele foi para as reuniões dos dependentes de Deus, para mim aquilo ali tinha momentos que eu sentia até vergonha, né? Porque as pessoas pensavam que eu estava lá por ser também um dependente. Às vezes, quando chegava na minha vez, as pessoas já ficavam esperando, julgando, né? Tão nova, já está no vício. E quando eu dizia assim,
eu vou pular porque eu não tenho nada o que dizer, eu estou aqui apoiando o meu esposo. Para as pessoas ficavam assim, porque todos que estavam lá, nenhum já não tinha mais as suas esposas. Ou já estava com segunda, porque a primeira tinha desistido, ou estava só. E aí lá eu aprendi a entender o meu esposo, porque quando ele estava no vício, que para mim aquilo ali que ele fazia comigo era porque ele queria, né? Eu ficava muito chateada, porque eu dizia, é ele que quer, tudo que ele faz comigo, ele faz porque ele quer, ele não gosta de mim, ele me odeia, por isso que ele faz isso. Mas pelos meus filhos eu vou ficar. Muitas vezes eu sentia vontade de ir embora, as pessoas diziam assim, deixa esse homem, ele não serve, ele é um vagabundo, ele é um alcoólatra, o que você está fazendo com ele? E eu ali lutando por ele, eu dizia assim, não, mas ele vai mudar, um dia ele vai mudar. E quando eu comecei a frequentar as reuniões, me ajudou muito, porque ali eu aprendi que o meu esposo fazia comigo não era porque ele queria, não era ele, né? Eu aprendi a lidar melhor com a situação, que eu via que não era porque ele queria fazer. E vinha quando ele saiu da clínica, a gente fez um acordo com o patrão, porque a gente trabalhava de caseiro e nesse tempo o patrão nos dava uma ajuda. E o meu patrão disse assim para ele, olha, Jéssica, eu vou pagar um psicólogo para você não sair de casa, ele vai vir aqui, as consultas vai ser aqui, você vai ficar aqui e todo mês que você passar o mês sem beber, quando chegar o final de mês, eu lhe dou um aumento. Todo mês, cada mês que você passar sem provar na bebida, eu lhe dou um aumento e as consultas vai ser por minha conta, os remédios e tudo. E isso a gente fez. Quando a gente começou a pegar confiança nele, 3 meses depois, que ele pegou o dinheiro, que a gente já começou aquela pouquinho de confiança, porque não existia confiança, ele pegou todo o dinheiro desses 3 meses e saiu e passou uma semana se drogando sem a gente ter notícia dele. Então esse processo não foi de um dia para o outro, foram né? 14 anos. Então esse processo de libertação dele durou 14 anos. 14 anos ele no vício. E a gente sempre ali, a minha filha dizia assim, a gente não fazia aniversário, os meus filhos nunca fez aniversário, porque os meninos diziam assim, eu não quero aniversário porque meu pai vai fazer vergonha. E a gente começou a planejar, quando a minha filha completou uns 8 anos, a gente começou a planejar o aniversário de 15 anos dela. E ela disse assim, mãe, eu não quero porque meu pai vai me fazer passar vergonha, Deus me livre de um aniversário para meu pai servir de palhaço para as pessoas, porque é isso que ele serve, né? Ela dizia assim. E só que para a honra e glória do Senhor, no aniversário de 15 anos da minha filha, foi uma festa muito linda, porque estava fazendo 1 ano que ele tinha se libertado do vício. Amém. E o Senhor me sustentou, né? Foi só o Senhor, porque quando já ele comprava transporte, vendia mais barato. E quando eu ia atrás para pegar, as pessoas já não me devolviam pelo preço que ele tinha. Ele comprou uma moto por 3.000, ele vendeu por 600, ele empenhou. E quando eu fui pegar, a pessoa me devolveu por 1.200. E era assim, eu ia pegar as coisas que ele empenhava. Ele empenhava para pegar o dinheiro para usar droga, né? Ele chegava a sair de casa bem vestido e quando ele voltava só de bermuda, todo rasgado, porque ele trocava a roupa que ele tinha. Já estava tão sério que ele trocava a própria roupa para usar droga e pela bebida. Ele chegava a sair bem vestido e quando ele voltava, ele não voltava, a gente encontrava ele nos bancos da praça, nas coxias das estradas, caído, já parecido mesmo um mendigo. E eu chorava muito, porque eu dizia, meu Deus, não era essa vida que eu queria para o meu esposo, eu não queria ver ele nessa situação. Até que chegou um momento que eu cheguei para ele e disse assim, ou você muda ou então agora eu vou embora com os meus filhos, porque eu só aguento até aqui. A minhas forças se esgotou, eu já fiz o que eu pude por você e só até aqui, ninguém me ajuda, só é eu, você e nossos filhos e eu não aguento mais dar nenhuma passada. E se o Senhor não tivesse chegado, eu não tinha aguentado mais.
Aí a gente foi para o café da manhã no Monte Hermona, e quando eu cheguei lá, um mês depois, eu lembro que eu estava ali chorando no momento de louvor, e eu disse: Senhor, eu não aguento mais essa vida, isso não é vida para ninguém. Eu não sei o que o Senhor tem na minha vida, não sei qual é o propósito que o Senhor tem na minha família, mas hoje eu te peço, Senhor, eu daria tudo o que eu tenho pela restauração da minha família. E naquele mesmo momento o Senhor usou uma irmã, e a irmã chegou e me abraçou e disse: eu não sei o que você pediu para o Senhor, Ele só mandou dizer que Ele já fez. Amém. E ali, quando eu abri os meus olhos, meu esposo estava lá na frente, dizendo sim para Jesus. E ali eu me agarrei naquela esperança, naquela força que o Senhor me deu, porque ali eu já estava me rastejando e o Senhor me levantou. O Senhor me levantou assim com uma força tremenda, que eu já estava dizendo: Senhor, é só até aqui, eu não aguento mais, essa vida não é para mim. Eu dizia até assim: o que eu fiz para merecer uma vida dessa, né? Porque ele saía e eu fazia o meu serviço e o dele, e quando ele chegava, ele ainda me batia por tudo que eu fazia, né? Ele ainda me batia. E muitas vezes eu passava a noite de joelho, orando, pedindo ao Senhor ajuda, e quando ele via meu joelho roxo, era pior, porque ele dizia assim: o que você está fazendo? Está pedindo para Deus o quê? Eu já disse para você que eu não vou mudar. Não há ninguém, não é Deus que vai me mudar, ninguém vai me mudar, eu vou morrer assim. Ele dizia desse jeito: eu não vou mudar. Para com essas coisas de estar pedindo a Deus, para de estar lendo a Bíblia, para de estar com essas coisas, que eu não vou mudar. Quanto mais eu buscava o Senhor, mais eu sofria nas mãos dele. Às vezes ele chegava, quando ele chegava bebida, eu ia buscar, às vezes ele nos cantos, às vezes meu filho passava e trazia ele. O meu filho com 14 anos aprendeu a dirigir por necessidade, a gente morava do outro lado da serra, né? E às vezes meu filho passava da escola e via ele bêbado dentro do carro, botava ele para o porta-mala ou para o banco de trás e chegava em casa com o pai dele bêbado. Mas às vezes a gente dizia assim: ele saiu, passava de 5 dias, e eu não sabia se eu pedia ao Senhor para trazer ele ou para deixar ele lá. Porque ao mesmo tempo eu orava porque eu não sabia onde ele estava, querendo notícia dele. E depois eu dizia assim: mas Senhor, se ele chegar, ele junto, quando meu esposo vinha para casa, junto com ele, eu dizia assim: ele vem trazendo um inferno. Porque quando ele estava em casa, a nossa vida era um inferno. A gente não sabia se desejava que ele saísse ou que ele ficava. E muitas vezes eu chegava a pedir ao Senhor para que ele não voltasse para casa. Porque quando ele voltava, a nossa casa era um inferno. Ele já batia na porta, se ele desse 2 batidas, na primeira eu já tinha que abrir, então eu não dormia naquela expectativa que ele ia chegar, porque da segunda batida, que eu só abrisse da segunda, eu já abria com ele me batendo. Eu tinha que abrir da primeira, porque da segunda ele já dizia: o que você está fazendo? Custou abrir a porta porque tinha homem com você? Aí eu já tinha que abrir da primeira. E eu não comia, porque quando eu botava a comida na boca, eu me lembrava: onde ele está? Será que ele comeu? Será que ele está se alimentando? E não dormia, não comia, os meninos eram do mesmo jeito. Quando a gente escutava a zoada de carro, eu já ficava naquele nervosismo de como que ele ia chegar, de como que ele ia me tratar, né? Qual maneira, se ele vinha bom, ou se ele vinha bêbado, ou se ele vinha drogado. Porque eu conhecia quando ele só bebia e conhecia quando ele bebia e se drogava. A irmã tinha uma vida bem difícil, não é? Quando ele bebia, o comportamento dele era outro. E quando ele usava droga, o comportamento se tornava mais violento. Mais violento. E quando era os dois, aí era dobrado. Era mais do que quando ele só bebia, ele chegava e ficava na dele e ia dormir. Quando ele usava droga, ele já só droga, ele ficava diferente, querendo esconder de mim. Mas quando ele bebia e usava droga, ele já chegava me batendo. E era, às vezes, logo quando eu descobri que ele usava droga, foi o momento mais difícil. Porque as pessoas só faziam dizer, e para mim eu não queria acreditar, né? E ele também escondia. Mas no dia que eu vi o meu esposo me drogando, aquele ali foi a cena mais difícil da minha vida, foi o dia que eu vi o meu esposo se drogando. Foi ali que saiu o meu chão,
como se não tivesse nada debaixo dos meus pés, né? Caiu tudo assim de uma forma, desmoronou. Porque a irmã tinha esperança que aquilo não acontecia, que era mentira, que era só bebida, né? Então ali foi o momento que a irmã perdeu o chão, como disse, né? Porque é muito difícil, é uma cena assim que você vê nas outras famílias, uma coisa que você vê com outras pessoas, mas quando é dentro da sua casa, né? Aí ele escondia, mas quando eu descobri, ali foi difícil. Ele, até no momento, ele sentiu vergonha de mim, ele saiu, passou uns dias e depois ele não escondeu mais. Ele fazia questão de dizer mesmo que ele usava, porque ele via que aquilo ali me machucava. Quando ele descobriu que aquilo ali me machucava, ele passou a dizer, a não esconder mais. E às vezes ele chegava, ele capotava ali, e quando eu ia mexer nos bolsos dele, eu achava a droga. E eu jogava, dava descarga. Mas ali, quando eu dava descarga, eu chorava muito. E o meu filho até dizia assim, mãe, por que a mãe está chorando? Mas eu não estava chorando porque eu estava jogando a droga na descarga, né? Eu estava chorando porque no momento que eu dava descarga naquela droga, eu estava vendo a feira, o gás, o material escolar. Eu estava vendo a minha vida, né? Porque eu trabalhava tanto e quando eu dava descarga ali, eu estava vendo toda a humilhação que eu passava, fazendo faxina na casa das pessoas. Eu estava vendo a necessidade dos meus filhos. Ali jogava no ralo toda a nossa vida, todos os nossos planos que a gente tinha, né? A gente perdeu casa, a gente começou a construir uma casa e depois ele teve que vender para a irmã dele para pagar dívidas. Às vezes a gente estava em casa, no momento, poucos momentos que a gente tinha em família, sempre chegava alguém para estragar. Às vezes nós estávamos em casa ali, num momento muito bom, aí chegava uma pessoa batendo na porta, chamando no portão. Quando você ia olhar, era um traficante para dizer que ele estava devendo. E aquele pouquinho de dinheiro que a gente estava guardando para um momento em família, a gente pagava a dívida que ele estava devendo. E foi muito difícil. Foram anos de muito sofrimento. Se você me perguntar se desses 14 anos eu tenho algum momento que eu guarde na memória de bom, eu não tenho. Eu não tenho nenhum. Foram 14 anos de muita luta, de muito sofrimento que a irmã passou. E os filhos também, né? Porque tudo isso que a irmã está testemunhando, falando, os seus filhos também presenciavam, né? Via tudo isso que o seu pai fazia na época, né? Foram 14 anos de muita luta e sofrimento. E após esses 14 anos, Gerson, você recebeu esse convite para ir na igreja, para esse café da manhã. A forma que Deus trabalhou para levar você para a igreja. E nesse momento, como foi que a sua vida começou a ser transformada? Como foi que você começou a sentir ali o toque do Senhor, o Espírito Santo trabalhando de você para que a sua vida fosse transformada e que você fosse liberto? Ali foi um momento de bênção mesmo, né? Porque o principal dali, de quando a gente diz sim, o acompanhamento, né, do dirigente, pastor. Eu louvo a Deus também pela vida do Derlano, que era pastor honorário lá no Monte Hermon. Na época era o Derlano e a Natália, né, dirigente, na época que vocês aceitaram a Jesus. E dali ele teve aquele cuidado de como um pai cuida de uma criança, de dar o leite, de estar ali perto, acompanhando tudo. E ali nós fomos se sentindo mais abraçados, mais, digamos assim, queridos, né? Assim, porque se eu tivesse dito só sim e ele não tivesse feito o acompanhamento, eu teria saído de novo, desviado, né? Tinha voltado de novo, mas ele teve aquele cuidado de estar com a gente, acompanhando, visitando. Na minha casa, até hoje nós temos essa amizade, né? Às vezes ele vai na minha casa e eu vou na dele. E graças a Deus, ele foi me incentivando ali a trabalhar junto com ele ali.
chamou para a gente ajudar com missões, chamou para a gente estar junto dele ali, organizando a igreja. E nós sempre dizendo sim, sempre dizendo sim. E também, nós esquecemos de falar, onde eu bebia no retiro, né? Sempre eu bebi no retiro. Quando eu saía de casa, já do meio pro fim... Onde que os irmãos moravam na época e hoje moram ainda no mesmo lugar? No mesmo lugar. Pronto, sim. Onde é? Vizinho Monte Hermon. Vizinho Monte Hermon, na Serra de Maranguape, né? Aí o irmão saía de lá e ia para o retiro, sim, que também é na Serra, para ir beber e usar também drogas. Não é isso? Porque lá tinha um grupo de amigos mais conhecidos meus, né? Sim, que também usava droga, que também bebia, né? Esse grupo de amigos meus morava lá, mora lá até hoje. Mora no retiro, que é na Serra. Então eu me sentia ali em casa. Eu subia para lá, passava 3 dias, dormia. E quando acabava tudo mesmo, não tinha mais nada, que eu voltava para casa, entendeu? E aí Deus foi trabalhando, Deus foi transformando nossa vida. E um certo dia nós em casa, eu disse, Poliana, vamos subir a evangelizar. Já tinha dito sim, né? Já estava bem firmes na igreja. E subimos lá e ela disse, será que eles vão abrir as portas para a gente lá? Eu disse, eu não sei que Deus está mandando, nós temos que ir. E nós já vimos 3 sábados, a gente sempre adiando. Eu digo, não, hoje eu pego a Bíblia e nós sobemos. Chegamos lá, foi uma bênção, nós fomos bem recebidos, né? Fizemos ali oração e eles sempre pedindo para voltar. Na outra semana eles pediram para voltar, para fazer culto, já foram chamando para fazer culto. Eles disseram, não, nós vamos ficar orando na casa de vocês por enquanto, depois a gente vamos ver o que é que faz, não foi? Amém. Então, só para recapitular aqui. O irmão saía de sua casa, no Monte Hermon, na Serra de Maranguape, ia para o retiro, que também fica na Serra, para beber e usar droga. Aí essas pessoas viam como era o irmão, como era o testemunho que ele estava dando, né? Aí depois o irmão aceitou Jesus, aí o irmão passou aí, o Senhor tocou no seu coração e da sua esposa para ir nesse lugar, que é o retiro, mas agora para falar de Jesus, para falar o que Jesus havia feito na vida do irmão. Que bênção, irmão, isso é tremendo. Então as pessoas, elas viram a mudança na vida. Isso é muito tremendo. E como foi, Poliana? Essa volta para o lugar onde muitas vezes eu cheguei o lugar da humilhação. Para buscar ele, né? Muitas vezes para ir eu buscá-lo. Chorando para buscar ele para casa, encontrava ele numa situação que só a misericórdia do Senhor. E para mim, assim, a irmã até pregou sobre a mulher, né? Mulher samaritana. Mulher samaritana. A gente foi a primeira ornamentação que a gente fizemos no Monte Hermon, foi a mulher, o poço da mulher samaritana. Foi? A primeira ornamentação que a gente fez. Que tremendo, irmãos. Se encantou e chamou a gente para ficar fazendo parte do Ministério de Missões, né? Que hoje que somos bênção. nós. E assim, quando eu trago muito assim, a mulher samaritana, para mim, é assim, porque por onde Jesus passa, não tem como ele não mudar, né? E quando ele chegou na minha vida, ele encontrou uma mulher ferida, né? Bastante machucada, e que ele me renovou com a água dele, né? Porque muitas vezes eu andava muito de cabeça baixa, porque as pessoas me julgavam. Eu lutei muito pelo meu esposo, mas eu tinha... Que as pessoas pensavam, por que não deixa ele? Por que não deixa? E às vezes as pessoas chegavam para mim e diziam assim, você é pior que ele, eu não tenho pena de você. Porque você é pior do que ele. E eu andava sempre de cabeça baixa, porque eu tinha vergonha, né? Eu passava pelas pessoas e as pessoas já me apontavam, olha a mulher do drogado, olha a mulher do alcoólatra. E quando Jesus chegou, eu levantei a minha cabeça, né? Amém. E como eu gosto também do Salmo 126, porque diz, quando o Senhor restaurou, né, a sorte de Sião. E hoje eu vivo mesmo sorrindo, porque eu já vivi 14 anos chorando, e hoje eu gosto de viver sorrindo. Amém. E a minha vontade mesmo é de sair levando a palavra do Senhor para as pessoas, mostrando para as pessoas que o Senhor faz,
Hoje, quando eu vejo assim, uma pessoa caída, eu já sinto assim, vontade de ajudar, porque eu vejo que por detrás daquele bêbado que está ali, por detrás daquele drogado, tem uma esposa como eu já estive, tem filhos como os meus, né? Tem uma mãe como a mãe dele vivia, angustiada. E eu acho que quando Deus ele passa pela nossa vida, ele faz uma transformação tremenda, né? E você só fala do amor de Deus quando você prova do amor de Deus. E eu digo para as meninas, gente, vocês precisam provar do amor do Senhor, porque essa água que a palavra de Deus traz para a nossa vida, esse amor que você experimenta é muito bom. E a gente, quando ele me chamou para ir lá para o retiro, eu disse assim, mas Jesus, será que as pessoas vão receber? O pessoal lá, os maridos todos bebem, vou fazer como tu fazia com os crentes, vamos botar a gente para correr. Mas aí a gente foi orando e quando a gente chegou lá, as pessoas abriram as portas para a gente. Teve gente que estava no rio lavando roupa e a gente chegou, as meninas foram lá, já foram levantando as mãos, pedindo para a gente orar. Foi assim uma coisa de Deus mesmo. Que bênção. E hoje a gente está lá, vamos fazer 1 ano que a gente está evangelizando o retiro, né? Abrimos uma congregação lá, né? Vamos à Igreja das Nações. Começou com visita e oração e já está abrindo uma igreja lá. E vocês estão à frente. Estamos à frente. Que bênção, irmãos. E as pessoas, quando a gente fala do nosso testemunho para as pessoas lá, como eles viram o que ele era, tem esposa que chega para mim e diz assim, ora para o meu esposo mudar como Deus fez com o teu, me ajuda a ser como você foi. Amém. Me ensina, né, Amém. o que você passou. E às vezes eu digo assim, não tem nem o que ensinar, porque só o Senhor. Porque no momento que o Senhor chegou, eu já estava para desistir. E hoje é muito bom poder ajudar, poder já passar para as pessoas como foi, como eu superei tudo isso, né? Falar do amor do Senhor para as pessoas é muito bom. Tá lá em cima, quando eu chego lá no retiro, a gente é muito bem recebida, as meninas chegam já pra gente, já pedem Amém. Oração, a gente já fez um grupo e é muito bom falar do amor do Senhor. E saber que quando o Senhor passa nas nossas vidas, Ele passa mesmo fazendo a mudança, Ele chega já dizendo eu cheguei, né, e pegando você, levantando pelo braço e dizendo para você que Ele é a sua força. E hoje o Senhor é a nossa força, né? E a questão da nossa casa, a gente vendeu para a irmã do Gesso, mas o Senhor é tão bom, tão maravilhoso, que a gente pegou a nossa casa de volta. A gente tinha feito alicerce e levantado as paredes. E o Senhor é tão bom que durante 6 anos, a irmã do Gesso nem tirou e nem botou um tijolo. Nós pegamos do mesmo jeitinho que a gente passou para ela. E eu creio que isso foi o Senhor, porque se não fosse, a gente não tivesse botado para a irmã dele, ele teria botado para um de fora e a gente não tinha pego de volta. Mas o Senhor guardou, né? No momento a gente não entendeu, eu fiquei muito triste porque sonho de uma casa própria, todo mundo tem esse sonho e eu fiquei muito triste. Mas quando o Senhor chegou, Ele chegou mesmo restaurando nossos sonhos, Ele chegou devolvendo o que estava morto, Ele chegou devolvendo vida, né? Ele trouxe a vida de volta. Porque quando eu leio a história da viúva de Naim, quando o Senhor chegou ali, que teve um encontro, né, com aquele velório, Ele deu vida. E quando Ele chegou na minha vida, Ele renovou, porque ali a minha família já estava morta. A gente vivia só o hoje. Nós só vivíamos o hoje. Mas quando o Senhor chegou, o Senhor botou sonhos, o Senhor restaurou nossos sonhos, porque nós não tínhamos mais sonhos. Eu só vivia o hoje e esperando que amanhã eu ia enterrar meu esposo, ou que eu ia estar vendo ele preso. Mas quando o Senhor chegou, o Senhor devolveu toda a minha alegria, todo o meu sonho. E hoje eu digo assim para o meu esposo, hoje eu não vivo o meu sonho, eu vivo o sonho de Deus, porque o que eu estou vivendo hoje Amém. Não foi o que eu sonhei, porque já estava morto, né, o sonho. Hoje eu vivo o sonho do Senhor. Hoje eu digo assim, Senhor, eis-me aqui, porque para quem não tinha expectativa de vida, para quem não tinha expectativa do amanhã, eis-me aqui, Senhor, vivendo o teu sonho, vivendo o que tu tens para mim. Amém, irmãos. Que testemunho forte, irmãos. Isso é muito forte. Não tem como você não se emocionar com uma história dessa, né? E você que está nos assistindo agora, ou que vai assistir depois
esse programa gravado, que assim como Deus fez na vida do Gerson, Ele pode fazer também na vida do seu familiar, quem sabe do seu esposo, até mesmo da sua esposa, de algum filho seu ou filha. Da mesma forma que Jesus transformou o Gerson, Ele pode também transformar. Da mesma forma. É muito forte, muito forte. Eu conheci o testemunho de vocês só assim, por alto mesmo. Mas se você... Depois eu vou assistir de novo e de novo, porque os detalhes, assim, é muito tremendo, muito tremendo. Muito forte, irmãos. E é bom deixar para as pessoas que elas precisam... Tem muita gente que tem medo de ir para a igreja pela forma que vai ser recebida. Tem pessoas que dizem assim, eu não vou porque as pessoas vão me julgar, eu não vou porque eu não tenho uma roupa, eu não vou do jeito que eu estou, né? É o medo que tem muita gente que tem de chegar na igreja. Era esse o que a gente tinha. Muitas vezes como ia ser recebido, né? Na igreja, mas eu dizia, como eu vou ser recebida? Meu esposo vive num vício, um pecador, chegar na igreja, pregar para o Senhor, pegar a Bíblia, que nós somos para fazer isso? Só que a gente esquece de que quando a gente toca no Senhor, não é a gente que suja o Senhor, é o Senhor quem nos limpa, né? Amém. Quando a gente toca no Senhor, é Ele quem nos purifica. Verdade. Nós não precisamos dizer, primeiro eu vou me ajeitar para ir, porque o Senhor diz, venha como estás, né? E a gente precisa passar para as pessoas que elas têm que vir do jeito que elas estão, porque quem vai mudar ela é o Senhor. Não é elas que vai sujar o Senhor, mas é o Senhor quem vai limpar elas, é o Senhor que vai transformar. Verdade. Porque, irmã, se você for para a igreja pelas pessoas, você logo desiste. É uma verdade, é uma realidade que a igreja que a gente vive. Mas quando você vai pelo Senhor, quando você faz para o Senhor, você não desiste. Quando você faz para o Senhor, você só toma mais força de fazer, de dar o seu melhor. Porque pelas pessoas, a gente vai se decepcionar. Mas pelo Senhor não tem como desistir. E hoje nós fazemos o que a gente faz para o Senhor. Nós fazemos com gratidão por tudo que o Senhor fez. Somos muito gratas e fazemos pelo Senhor, né? Nós, ultimamente, a nossa última que a gente estava vivendo, né, Jéssica, uns 2 meses atrás, os patrões não gostavam que a gente fosse para a igreja. E nós estávamos sofrendo ali porque a gente queria muito estar na igreja, porque nós somos assim, nós não gostamos de faltar aos cultos, a gente adora estar na casa do Senhor. E a gente não estava mais tendo tempo para isso. Chegamos a um ponto de ter que decidir entre a igreja e o trabalho. E a gente foi botado contra a parede, ou a igreja ou o trabalho. E a gente decidiu ficar com a igreja. A gente ficamos com a igreja. Meu esposo até disse assim para mim, Poliana, a gente vai ficar com a igreja. Aí na hora eu disse até assim, mas e o sonho da casa que a gente começou agora de novo? Como a gente vai viver desempregado, com as contas? E ele disse, não, vamos orar, que Deus dá um jeito. Nós começamos a orar, botamos em propósito fazer a ceia durante 5 dias. E nesses 5 dias apareceu um emprego para o meu esposo, só que aí a gente ficou, meu esposo disse para mim, mas a gente vai ganhar só um salário. E lá a gente ganhava quase 3. Aí ele disse assim, a gente vai ganhar só um salário. Eu disse, não tem importância, é o pouco com Deus é muito e o muito sem Deus é nada. E no 5º dia a gente saiu desse emprego, às pressas fomos para um novo emprego. Hoje só ele ganha, mas a gente tem a liberdade de ir para a igreja. A primeira coisa que a gente disse para o patrão, nós só vamos para trabalhar para você se a gente tiver o tempo da igreja livre. E ele disse, tudo bem. E foi o que a gente fez, né? A gente escolheu o Senhor e o Senhor abriu outra porta para a gente. E hoje a gente está muito feliz. Amém, irmãos. Vivendo para o Senhor. Amém. Você, Jéssica, tem mais alguma coisa a acrescentar? Eu quero só uma coisa que eu fiz
eu acho que se eu me lembro só uma vez em Monte Hermon, eu quero fazer aqui hoje em público, né, que está todo mundo assistindo, muita gente. Eu quero agradecer a ela desde o primeiro dia que ela começou a suportar o novício até hoje, né? Porque se não fosse ela do meu lado, eu não estaria aqui. Primeiramente Deus, né? Segundo ela, porque tive esse apoio, tive esse ombro amigo, né? Esse coração generoso que ela tem de estar me apoiando, nunca ter desistido de mim. E ter sido aquela mulher fiel, né? Que honrou o seu marido até hoje. E eu creio que só a volta de Jesus Cristo para nós se separar. Amém. Oh. Aí, irmãos, hoje eu tô chorando. Ele faz uma declaração de amor dessa e como é que não chora? O diretor tá dizendo, como é assim, não dá. Vou ter que trazer agora um lencinho para cá, né? Que bênção, irmãos. É assim que Deus faz, irmãos. É só o Senhor. E graças a que é o Senhor, né? Que bom que é o Senhor que faz isso. É só Ele que faz. E lá no monte, lá no retiro, irmãos, tem quantas pessoas aceitaram a Jesus, estão ouvindo a palavra? Como é que está lá o trabalho no retiro? Tem assim, às vezes tem 20, 15 pessoas, mas que aceitaram a Jesus, tem 10 pessoas. 10 pessoas. Acabamos de dar o discipulado e que, se Deus quiser, vamos se batizar no próximo mês. Amém. 10 pessoas, mas frequentando a igreja 20, né? Isso pouco tempo, em pouco mais de um ano, né? Não é isso? Vai fazer um ano ainda. Vai fazer um ano ainda. Ou seja, está com 8 meses? 8 meses, mais ou menos, né? Por aí. Que bênção, irmãos. E nosso sonho lá é a congregação, né? O templo. Aliás, a igreja somos nós, o templo. E temos um sonho de ser um templo todo rústico, né? De taipa. Todo diferenciado. Né? Diferenciado, né? Diferenciado, tipo da serra mesmo. Certo. Amém, irmãos. Deixa eu só ler aqui meu diretor, que hoje eu esqueci até de ler o chat. Eu fiquei tão assim, maravilhada. Deixa eu ler as que está mais acima também. O pastor de Paulo, né? Eu parei aqui. Que o pastor de Paulo falou que casal abençoado. Nosso pastor, um abraço, pastor. Para o pastor também, a Maria Valdenira falou que ama este casal. Falou que é uma bênção, né? Que o Senhor abençoe, né? Que o Jesus abençoe. A Loide também falou que ama este casal. São um exemplo para nós. Foi ela que falou. A Loide é que falou do testemunho de vocês. Foi. E quando ela me falou do testemunho, eu disse, a mulher samaritana, não foi, Loide? E eu nem sabia dessa parte da irmã, do primeiro culto, como Deus faz, né, as coisas. Eu fico encantada com esse Deus tão lindo, tão lindo. Pronto, aí deixa eu descer aqui mais. Deixa eu ver aqui. A Bete Nascimento, a mulher prudente, é a herança do Senhor, está lá em Provérbios 19:14. Amém, irmãos. Aí, a Adrísia Nobre também. A Aline Sidraque falou que é um casal querido, glória a Deus. Aí, deixa eu ver aqui. Que fortaleza essa mulher. A Aline Sidraque falou. A Roberta Santos falou que glória a Deus. Um abraço para você também, Roberta. A Roberta falou que já ouviu esse testemunho e sempre se emociona. Aí o pastor está pedindo para testemunhar sobre o carro. O Calixto também falou que amém, glória a Deus, que bênção. E esse testemunho do carro? Esse aí foi uma bênção mesmo, mandado por Deus, né? Porque a gente subia a pé para lá, é uma hora e meia, 2 horas de caminhada, subindo serra e descendo para o outro lado, né? Então, da casa da onde a gente mora, que mora para chegar até o retiro é aproximadamente 2 horas, sendo que percurso acidentado, sobe, desce. Primeiro nós subimos e chega na linha da serra, a gente desce. Então, aí sobe, aí chega um ponto, aí desce. Para chegar na igreja. Aí daí fomos orando a Deus, né?
e sempre recebendo aquela palavra profética, Deus vai abençoar, Deus vai honrar. E um certo dia eu cheguei aqui na sede, estava o pastor Joaquim, pastor de Paulo e a Loide, né? E a Loide já tinha feito a classe de 5 dias no retiro. Aí eu disse assim, ela disse, irmão, como é que tá lá? Tá bem, quando é que você vai lá? Ela disse, só quando tiver um carro para mim ir. Daí ela disse assim, pois vamos orar para Deus dar um carro, né? Dar um bug, porque nós sempre íamos no bug, que era do meu patrão, né? Aí eu disse, não precisa ser nem uma Hilux não, eu brinquei, né? Não precisa ser nem uma Hilux, nem um bug não, um Fusquinha dá certo. Daí Deus já tocou no coração do nosso pastor, né? E ele disse, é mesmo, dá certo? Pois vamos orar. Eu digo, opa, vamos orar, já tá vindo. Já recebeu, antes de orar, já recebeu a bênção. E aí, irmã, foi uma coisa assim, de Deus mesmo, porque quando eu recebi, assim, a proposta de procurar um Fusca, né, para ser abençoado para aquela igreja, e na outra semana eu cheguei aqui no Mercantil Vizinho, e tinha esse rapaz. Eu disse, oi, Paulino, que Fusca bonito. Aí, pô, tá ali o homem, vai lá. Eu fui lá, conversei com ele, ele disse, é para vender. Assim, tão fácil. Eu fiquei até com medo, né? Eu disse, será que esse carro é bom mesmo? Enfim, resumindo, deu tudo certo, graças a Deus, foi de Deus mesmo, porque foi, acho que uns 15 dias nós já estávamos com esse carro, desde a primeira. Amém. Não, nem sei 15 dias. Acho que não chegou nem ser 15 dias, né? E hoje está aí, está uma bênção, nós estamos subindo e vindo nele. E tudo para. E o rapaz ainda disse assim, eu não estou vendendo não, mas já que é para você, eu vendo. Aí você se interessou, porque quando eu vi, eu disse assim, olha, o Fusquinha é lindo, bem novinho, porque quando ele falava em Fusca, aí vai ser igual o que a gente teve, porque o primeiro que a gente teve era todo enferrujado, a gente pintou em casa, não foi? A gente pegou um pincel e saímos pintando o Fusca em casa. Aí Fusca, mas logo Fusca, aí ele é o único que sobe a serra, mas tem muito Fusca bom. Aí quando eu vi ele, eu disse assim, ai, que Fusca lindo, esse aí eu queria, esse aí é bom. Esse eu quero. Esse eu quero. Aí ele falou com o homem, mas não era para vender não, mas se você se interessar para você, eu vendo. Já veio, falou com o pastor deu a carta branca, né, para ele fechar negócio. E hoje a gente está indo e vindo no Fusca, uma bênção, né? Uma bênção mesmo. É uma bênção mesmo, que bênção maravilhosa, que testemunho tremendo, viu? E os irmãos têm mais alguma coisa para falar? Que já... Esse texto tá louva a Deus tremendo. Pela vida das pessoas da igreja, né? Pelo pastor que a gente tem, né? Pelo pastor de Paulo, a vida dele, porque o pastor que a gente já tinha frequentado outras igrejas, mas a gente nunca se sentiu assim, tão bem recebido, acolhido. A gente passou a se sentir importante, que a gente não sentia, né? Quando as pessoas passavam pelas pessoas, só lhe julgava, quando você passa a ser bem recebido, você chega e fica, você quer ficar. E o pastor aqui recebeu a gente muito bem, o pastor Joaquim, a irmã Edilene, o irmão Derlano, né, a irmã Natália, a irmã Valdenira, que a gente vive lá, a gente montou um grupo, a gente participa, agora somos da família dela, mais do Derlano. O irmão Derlano, a gente Ela vive esteve na aqui casa conosco no segundo, acho que foi o segundo programa, não foi, Loide? Não, a Valdenira. Foi junto com o irmão Calixto, a mulher dele. Pois é, foi no segundo, no terceiro programa. Terceiro, né? Eles estiveram aqui. Um abraço para vocês, esse casal abençoado também. Da família deles, eles acolheram a gente de uma forma mais especial e a gente a eles. Sim. Foi logo quando a gente foi para a igreja, os nossos filhos ficaram mais recolhidos, né? Porque eles achavam assim, vida de crente. Os jovens sempre pensam assim. Mas o irmão Derlano, ele tem assim um jeito de cativar os jovens diferente. E ali ele conquistou a confiança dos meus filhos, e foi através dele, da confiança que ele passou, daquele acompanhamento que ele deu para a gente, que os meus filhos também aceitaram Jesus, e a gente se batizou tudo junto. Junto comigo, meu esposo, veio os filhos, veio a mãe, veio o padrasto, veio o irmão, veio cunhada, e
todo mundo se batizou junto. Através Foi da uma gente, bênção trouxe a completa, família né? Trouxe a toda. família toda, através do testemunho de mudança, de a transformação, família. trouxe a família. Que bênção maravilhosa. Eu não paro de dizer que bênção maravilhosa, porque realmente é uma bênção maravilhosa. E eu quero agradecer a vocês por aceitar, né? Porque vim até aqui para contar esse testemunho. E eu creio, irmãos, que muitas outras pessoas vão ouvir esse testemunho. E eu creio que muitas pessoas vão dizer, é possível. É possível. Esposas que possam estar nos ouvindo agora e dizer, é possível. E também pessoas que usam também, tanto pode ser bebidas alcoólicas ou drogas ilícitas, também é possível a libertação. Mas você precisa dessa pessoa maravilhosa que é Jesus Cristo para você conseguir. Sozinho você não consegue, mas com Cristo é possível. E eu quero aqui finalizar esse programa. Quero dizer que é assim, eu fico até sem palavras, sabe? Assim, com esse testemunho tão maravilhoso de libertação e como é gratificante, sabe? De saber. E eu creio que hoje vocês estão com 20, né? Aproximadamente pessoas. E pode largar lá, viu? Porque eu creio que vai crescer e crescer e crescer. Eu creio dessa forma. E eu quero dizer para vocês que aqui tem pessoas que estão nos acompanhando pelo YouTube e também tem pessoas que estão nos acompanhando pelo Instagram. Eu quero dizer para vocês assim que Deus ele faz isso. Ele transforma o impossível em milagre. E se você ainda não está nos seguindo no YouTube, clica lá, começa a nos seguir. E se você também quiser me seguir no Instagram, é Fabiana Marques 1408. E tem uma novidade, que eu até esqueci de falar, Poliana e Gerson. Eu sempre falo isso, a Loide nunca acredita. Que eu sou tímida e é um desafio estar aqui, sabe? É um desafio mesmo, porque você, de qualquer forma, você está se colocando. E eu disse sim para isso, para esse chamado, que eu creio que é um chamado de Deus. E eu também estou no TikTok, Fabiana Marques 1408. E eu vou estar colocando sempre trechos de testemunhos. E foi tão impressionante que era até que falar, testemunhar isso. Eu coloquei na quinta-feira o primeiro vídeo e o primeiro testemunho. Foram 6 vídeos. Foram 6, né, Almir? 6 vídeos do testemunho da Sheila. E em menos de 24 horas, irmãos, teve 100 e poucos visualizações, 175. Teve um que teve 500 e pouco, outro 190. Então, assim, são uma série de 6 vídeos. Então, foram pessoas que eu não sei nem quem são. E teve até uma senhora que falou que ela deu testemunho sobre a cura do câncer de mama e ela falou, olha, eu já passei por isso e Jesus me curou. Então, assim, divulgando o que Jesus tem feito na vida das pessoas. E cada dia eu vou estar colocando de vocês também, mais na frente que eu estou colocando por ordem, eu vou estar divulgando lá. E eu creio que as pessoas irão ver o que Jesus fez, creio que pessoas serão alcançadas através dos milagres de Jesus e creio que pessoas também vão aceitar a Jesus como seu único e suficiente Salvador. E eu creio que esse programa Caminho de Milagre nasceu primeiramente no coração de Deus. Aí ele foi lá, colocou no meu coração e eu sou muito grata, porque o Senhor olhou para mim e disse, olha, a Fabiana, irmãos, eu não tenho nem palavras para agradecer, não tenho palavras para agradecer. E eu disse sim, eu sou muito grata a Deus por isso. E mais o Senhor vai me capacitando. Eu não sei se eu oro, irmão, para o Senhor tirar o nervosismo, ou eu digo, Senhor, pode deixar o nervosismo, porque a irmã viu, né? Que eu estava aqui, antes de começar esse programa, eu estava muito nervosa. E eles oraram por mim, eu cheguei assim, orem por mim, que eu estou muito nervosa. Eles oraram por mim. E eu quero mandar um abraço aqui para as nossas cadeiras cativas, né? A mandar um abraço para vocês que estão nos assistindo todos os sábados. Um abraço para minha mãe também. Nós só assistimos no domingo.
né? Porque como ela não sabe colocar ao vivo, então a gente assiste. E eu fico muito feliz por ela assistir, irmãos, porque você imagina, né? A minha mãe, para quem não sabe, ela ainda não aceitou a Jesus. E ela me escuta pregando, porque como eu prego às vezes na igreja, ela não vai, então ela não me escuta. E ela me ouve, né? Ouve as pregações aqui no programa. E eu sou tão agradecida por isso, irmão, você não tem noção. Porque a minha mãe nunca tinha visto eu ministrando, porque como ela não vai para a igreja, ela nunca tinha visto. E ela, através desse programa, ela está me vendo ministrando. E eu me alegro com isso, porque é uma bênção, irmãos, de Deus. E eu quero aqui, chorando de novo, olha, irmã, hoje eu tô chorando de novo. E eu quero agradecer, quero desejar assim, uma semana abençoada. Eu quero mandar um abraço também para quem está nos acompanhando no Facebook. Um abraço para vocês. Compartilhe também. Quero dizer que às 15 horas tem o programa Interação com Max. E hoje vai ter uma convidada especial, que é a Edilene, que vai estar falando sobre o Ministério de Mulheres. Não é isso, Almir? Sobre o Ministério de Mulheres. Acompanhe toda a nossa programação, que é uma bênção, irmãos, uma bênção de Deus. E no próximo sábado, nós vamos estar aqui com uma convidada ou um convidado, que também vai estar contando o milagre de Deus em sua vida. Um forte abraço, um beijo no seu coração e até o próximo sábado, às 11h30. Meu Deus, esse é quem tu és. Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto. Pois tu estás no controle. Pois tu estás no controle.